Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Universo Elétrons Livres. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a respeito da educação financeira. Nesse vídeo aqui eu quero ensinar vocês o que é que eu faria se eu ganhasse apenas um salário mínimo por mês. No caso, atualmente estamos aqui em 2025 e o salário mínimo está em torno de, no caso, é R$ 1.518. Então eu vou ensinar vocês o que é que eu faria se eu passasse a ganhar apenas um salário mínimo por mês. Eu tenho aqui de despesas um total de R$ 1.482,71. Então, o que é que eu faria se eu ganhasse um salário mínimo, tendo como despesa esse valor aí? A partir do momento que eu estou ganhando apenas um salário mínimo por mês, eu tenho a consciência de que eu estou sobrevivendo, porque o salário mínimo para sobreviver hoje é muito difícil. Então, ganhando um salário mínimo você está sobrevivendo. E existem duas opções que eu vejo para você. No caso, o que eu faria, né? A primeira é criar mais fontes de renda, empreender de outras formas, por exemplo, vendendo bala na rua, vendendo brigadeiro, vendendo bolo. Por exemplo, há muito tempo atrás eu já trabalhei como franelinha, no caso, catador de carro, já vendi picolé, já trabalhei como ajudante de pedreiro. Enfim, você teria que encontrar uma forma de ganhar mais dinheiro. Teria que pensar uma forma de empreender para ganhar mais dinheiro. Essa é a primeira opção que eu faria. A segunda opção é cortar gastos. Cortar gastos com despesas que você não precisa. Então é mais prático, no caso, a gente começar já cortando os gastos até que a gente consiga empreender para ganhar mais dinheiro, certo? Até conseguir fazer com que a gente tenha mais dinheiro e a gente tenha mais liberdade para estar fazendo aí nossas compras com a despesa mensal de R$ 1.482,71. Vamos lá. No meu caso aqui, eu vou explicar cada gasto que eu tenho, cada despesa que eu tenho, e depois eu volto cortando essas despesas, explicando por que eu faria isso. Por exemplo, eu tenho como despesas de alimentação, despesas com alimentação, um valor de R$ 600 em média por mês. Eu pago de aluguel atualmente R$ 400. Eu pago de internet R$ 95. Eu pago de despesas com pão e bolo de 95. Eu treino jiu-jitsu, então eu pago de mensalidade R$ 80. Atualmente eu estou ajudando a pagar uma TV, que no caso aqui está parcelada 10 vezes, né, de R$ 80. A parcela é R$ 80 por mês. A conta de energia em média é R$ 75. E a questão da declaração de imposto de renda, que eu declarei esse ano, que foi no valor de R$ 57,71. R$ 57,71. Então vamos lá. Na primeira despesa aqui, que no caso aqui é de R$ 600 de alimentação, eu sei muito bem que tem coisas aqui que eu gasto que eu de fato não preciso. Por exemplo, eu gosto às vezes de comer uma pizza, eu gosto às vezes de tomar um sorvete um pouquinho mais caro, né? Então eu tenho consciência do que eu gasto com despesa por mês com alimentação. Então eu sei muito bem que, por exemplo, eu poderia cortar aqui tranquilamente, vou botar aqui R$ 200, certo? Vou cortar R$ 200 de despesas com alimentação, de coisas que eu sei que não preciso. Por exemplo, aqui bolo, pizza, sorvete caro. Então eu poderia cortar aqui R$ 200 tranquilo da despesa com alimentação para fazer sobrar mais dinheiro no final do mês. Então ficaria aqui com alimentação um gasto total de R$ 400. Vou deixar aqui no cantinho. Aluguel atualmente eu pago
R$ 400 de aluguel. No caso, eu poderia conversar com o dono para ele manter o valor do aluguel por mais um ano, pelo menos, até eu conseguir me organizar financeiramente. Inclusive, isso aconteceu uma vez, eu morando aqui no kitnet, eu terminei ficando apertado financeiramente. No tempo, o aluguel era R$ 350. No tempo, o valor do aluguel era R$ 350. Então, eu pedi à secretária para falar com o dono para ver se ele podia manter o valor do aluguel por mais um ano. Então, ele manteve esse valor por 350, me ajudou muito. Então, você poderia dessa forma conversar com o dono e pedir para ele manter por mais um ano o valor do aluguel, beleza? Então, vou deixar aqui, R$ 400. Aqui embaixo eu tenho a internet. Atualmente eu estou bem gasto com duas internet. A internet fixa aqui do kitnet, e tem internet que eu pago, que é dados móveis do celular. Obviamente eu já não gastaria mais com os dados móveis do telefone, porque eu preferia manter a internet fixa aqui do kitnet para utilizar para criar vídeo para o YouTube, porque de fato essa é uma fonte de renda que eu tenho. Então, ou seja, é algo útil para mim. Eu estaria mantendo a internet, porque é algo que eu posso utilizar para ganhar mais dinheiro. Eu posso empreender no digital tendo a internet. Então eu deixarei aqui essa despesa porque é importante. Ela me ajudaria muito. Aqui embaixo, no caso pão e bolo, eu já cortaria. Eu já não gastaria mais com pão e bolo. Então já seria R$ 95 que eu usaria para me manter mais tempo. Continuando aqui em cima, eu tenho a despesa do caso do jiu-jitsu. Então eu cortaria essa despesa aqui que eu tenho com jiu-jitsu por um tempo, porque, querendo ou não, o jiu-jitsu é uma prática de um esporte que você, depende da situação, você pode até se lesionar. E se você se machucar, você vai terminar gastando mais com medicamento, com a saúde, para poder se recuperar e voltar às atividades. Então eu cortaria o jiu-jitsu por um tempo, até conseguir mais dinheiro para manter. Então seria uma despesa que eu cortaria, porque não é essencial, certo? Eu vou deixar aqui afastado aqui um pouquinho, só para lembrar que esse aqui é o valor que eu cortaria das minhas despesas que não são essenciais, né? Aqui embaixo eu tenho outra despesa que é parcela da TV. Obviamente, como eu já entrei no parcelamento, né? Então eu teria que ir até o fim com esse pagamento, porque querendo ou não é uma dívida, então eu já me esforçaria para quitar ela, para me livrar. Então ela fica aqui, não tem muito o que fazer, né? Aqui embaixo eu tenho a despesa da energia, que é em média de R$ 75 que eu pago. Eu poderia, no caso, me policiar, né, e deixar as luzes desligadas quando não estivesse utilizando, por exemplo. Então daria para economizar aqui. Então daria para economizar aqui tranquilo. Acho que, sei lá, vamos botar aqui R$ 10 de economia. Então a despesa de energia aqui eu me esforçaria em me policiar para manter as luzes apagadas quando não estivesse utilizando, e tentaria economizar aqui pelo menos R$ 10 da conta de energia. Então R$ 10 a menos aqui é da conta. Vou botar aqui no cantinho para depois fazer aqui o cálculo. E essa questão aqui do imposto de renda aqui embaixo agora, isso aqui é um valor do parcelamento que eu fiz do imposto de renda. Então, por estar ganhando um salário mínimo, eu já não teria obrigação de pagar o imposto de renda, né? Eu estaria isento. Então aqui seria um valor que eu não precisaria pagar. Então, pessoal, nesse primeiro momento vamos fazer agora o cálculo de quanto de despesas eu pagaria por mês, e depois vamos fazer o cálculo de quanto sobraria a mais para mim por mês, depois de fazer esse corte de gastos de coisas que não são essenciais para minha sobrevivência. Então aqui tem as despesas essenciais para minha sobrevivência, e aqui na parte de fora tem o valor que sobraria a mais para mim por mês, para eu conseguir me organizar e talvez até mudar o jogo, né? Que esse seria o grande foco, conseguir empreender, pagar mais dinheiro. Mas enquanto isso a gente vai cortando gastos que a gente não precisa para se manter vivo até que as coisas melhorem. Então eu já fiz aqui os cálculos. Então R$ 400 de alimentação, mais R$ 400 de aluguel, mais 95 de internet, R$ 80 de mensalidade
no caso da parcela da TV. E aqui tem a conta de energia, que somado dá R$ 1.040. Então eu teria aqui um total de despesas de R$ 1.040. Então eu consegui reduzir na alimentação R$ 200 de coisas que eu de fato eu não precisaria. Por exemplo, aqui tem bolo, tem pizza, tem sorvete que é um pouquinho caro, então eu cortei essas despesas que não são essenciais. Então eu consegui fazer sobrar por mês R$ 200 a mais da minha conta. Cortei também aqui uma despesa que no caso era de pão e bolo. No caso aqui, uma despesa de pão e bolo que eu tinha, eu cortaria também. Eu não pagaria essa despesa porque não é essencial. Então eu conseguiria fazer sobrar mais R$ 95 por mês. E cortaria por um tempo, até que as coisas melhorassem, o jiu-jitsu. Então seria R$ 80 a mais sobrando na minha conta. Então, em relação à conta de energia aqui, eu me esforçaria para tentar sobrar pelo menos ali R$ 10 a mais na minha conta. Então eu ficaria me cobrando de estar atento quanto à questão da luz que eu estou utilizando, da energia que eu estou consumindo, para não ultrapassar demais o valor, né? Então eu tentaria, me esforçaria em tentar diminuir R$ 10 que seja da conta de energia. E aqui também está o valor referente ao imposto de renda, que por estar abaixo do valor mínimo de isenção de imposto de renda, então eu estaria isento. Então sobraria mais para mim por mês R$ 57,71. O total aqui deu de cortes que eu fiz com as despesas, no caso com coisas que não eram essenciais, me sobrou na conta R$ 442,71. Então eu tinha aqui uma despesa total de R$ 1.482,71. Depois que eu fiz uma nova revisão aqui e cortei gastos que eu não precisaria, então me sobrou na minha conta R$ 442,71. Pessoal, nessa etapa do vídeo, o que é que eu faria, né, com o meu dinheiro, com o dinheiro que sobrasse no final do mês. Então, no início do vídeo, eu expliquei a vocês que se eu ganhasse R$ 1.518 no salário mínimo, então eu faria duas coisas. A primeira, procuraria ganhar mais dinheiro, empreender para ganhar mais dinheiro. Enquanto isso, né, eu ia cortando gastos de itens que não são essenciais, para que eu pudesse fazer sobrar mais dinheiro por mês. E a partir disso a gente descobriu aqui, ó, que sobraria R$ 442,71. Então, pessoal, é o seguinte, aqui não é nenhuma recomendação de investimento para ninguém. Eu apenas estou explicando o que é que eu faria com o meu dinheiro depois que sobrasse, depois de pagar essas contas, né? Então vamos lá, eu teria aqui um gasto mensal por mês de R$ 1.040. Então ainda me sobraria R$ 442,71. Então eu colocaria a onda aqui, ó. Vamos lá, calculadora de juros compostos aqui, ó. Calculadora de juros compostos. Então, ó, valor inicial aqui 0, vamos dizer que não tenha nada. Então, aportes mensais de R$ 442,71. Durante quanto tempo? 12 meses, por exemplo. 12 meses a uma taxa de juros de 10%. Então, já está aqui o resultado, ó. Valor, ó, total investido R$ 5.312,52. Total ganho em juros anual. Eu ganharia, no caso aqui, R$ 239,30. O total me daria aqui quanto? R$ 5.551,82. Então, pessoal, nesse vídeo eu expliquei a vocês o que eu faria se eu passasse a ganhar apenas um salário mínimo, que no caso é de R$ 1.518, tendo uma despesa total de R$ 1.482,71. Vocês aprenderam que eu conseguiria ainda ter como despesa R$ 1.040, cortando gastos que eu não preciso, e ainda me sobraram ali R$ 442,71.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E muito obrigado pela sua atenção e até mais. Valeu!